Eu cumprimento a todos com a gloriosa e majestosa paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento humano, uma vez que está escrito: a minha paz eu vos dou. Isso é tremendo. Homem nenhum, ser humano nenhum consegue especificar que paz é essa, né? Somente aquele que é eterno. Queria, em primeiro lugar, louvar a Deus, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu prego, pela oportunidade de estar aqui com essa juventude linda. E eu glorifico ao nome do Deus vivo por isso. Louvar a Deus também pela vida do meu pastor Gessé Góes. Se não fosse Deus e o meu pastor como instrumento, não estaria aqui hoje com vocês. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Gessé. E se hoje eu sou o supervisor que sou grato a Deus por usar o meu pastor diversas vezes como instrumento de Deus para minha vida e para minha edificação. Uma vez que estamos nesse ministério, o ministério tem 20 anos, estamos já com 17 anos no ministério. Acompanhamos o pastor desde a José Bastos, que a gente acompanha o nosso pastor. Dizer para mim que é uma satisfação muito grande, agradecer ao meu velho e contemporâneo amigo Anderson pela oportunidade, pelo convite. Anderson, muito obrigado. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa e te recompense sob a autoridade do nome do Senhor Jesus. É um prazer, mais uma vez, repito, estar com toda a juventude aqui. Confesso que a vocês que fiquei surpreso com o convite, mas agradeço a todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Sem mais delongas, nosso tema de hoje é um estudo apologético, falando, né, sobre religiões afros, né? E o que isso interfere, o que isso influencia, né, dentro de uma juventude. Vamos lá. Para que a gente possa entender esse contexto, esse sincretismo religioso, né, nós vamos falar do espiritismo, nós vamos falar do candomblé, nós vamos falar da magia negra e da quimbanda, né? É interessante esclarecer que existe uma diferença entre esses sincretismos, né? Entre esses, vamos dizer assim, essas seitas, né? Porque isso, na realidade, são seitas, né? Para aprofundar o nosso entendimento do que vamos estudar juntos, é preciso a gente entender o que está escrito na carta de Paulo à igreja em Éfeso, né? Efésios, capítulo 6, versículo 12. Se você está próximo da sua Bíblia, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia para que a gente possa fazer uma breve leitura do que está escrito, tá bom? Efésios, capítulo 6, versículo 12, para que vocês possam entender. Vamos lá. Assim diz a palavra: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, assim diz a minha versão, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós temos aqui um relato de nada mais, nada menos, do maior líder que o cristianismo já viu após Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. O homem que todos sabem, não precisa aqui eu me deter nas informações de Paulo, porque vocês são uma juventude atenta, uma juventude atuante, então vocês sabem do histórico de Paulo, né? E Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que são dominadores, né, deste mundo. Então vamos lá. Antes da gente entrar na quimbanda,
antes da gente entrar na magia negra, no candomblé, no espiritismo, né? Eu queria que vocês entendessem outro parâmetro bíblico, tá? Que está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Vamos ler o que está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 13. Vou dar um tempinho aí para você procurar. Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Para que a gente possa fazer aqui esse fichamento bíblico antes da gente entrar na parte dos estudos. Vamos lá. Em Ezequiel 28, 13, diz assim: você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, ônix, safira, esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Em algumas traduções, nós conseguimos entender, e eu tenho aqui na minha tradução, que no meio dos teus tambores você andava. Então, esse parâmetro nós temos a figura aqui de Lúcifer, tá? Que aqui Ezequiel fala com muito detalhe como era a formatação, como era o ser Lúcifer. Era um ser que andava no meio dos tambores. Uma vez que eu tenho essa expressão que andava no meio dos tambores, eu consigo entender que existiam louvores a Lúcifer. E também eu consigo entender que ele era guardião dos louvores e enviava esses louvores para Deus. Feito isso, dito isto, nós vamos entrar agora em um outro ponto interessante. Ezequiel relata a formatação, a criação, como Lúcifer era, e Paulo fala já de o Lúcifer caído, né? Quando houve a rebelião nas ações celestiais, para que vocês possam entender, Lúcifer conseguiu, com o seu discurso, com a sua ação política, Lúcifer conseguiu trazer para ele uma terça parte dos anjos. Entendendo isso, a gente entende que Lúcifer era muito articulador ao ponto de conseguir dominar, conseguir articular uma terça parte dos anjos de Deus. Essa terça parte cai do céu, são expulsos do céu. E esses seres celestiais ficam, como Paulo diz aí na sua carta a Efésios, ficam nas regiões celestiais. Iniciando agora o nosso estudo, feito esse entendimento bíblico, eu quero que você deixe aí o seu comentário, a sua pergunta, tá bom, Anderson? Quando for preciso interromper, Anderson, pode interromper, tá legal? Ok, pastor, pode deixar. Então vamos lá. Iniciando pelo candomblé, tá certo? O candomblé, ele é uma religião que iniciou-se com a chegada dos escravos à costa do Brasil. O candomblé, ele é uma religião, uma seita que se originou-se na África, tá certo? Há uma certa ligação do candomblé com os santos da Igreja Católica. Mas, para que a gente possa entender,
O candomblé, ele faz menção aos orixás. Em cada ponto da natureza existe um orixá que representa alguma ação da natureza. Vamos lá. A gente vê os artistas aí, os atores, cantores famosos da nossa nação, fazerem oferendas a um dos orixás mais conhecidos e mais populares, que é Iemanjá. Na Igreja Católica, as pessoas oram muito por Nossa Senhora da Conceição. No candomblé, Nossa Senhora da Conceição é Iemanjá. Mas o porquê disso? O porquê que isso se iniciou? Os escravos eram proibidos de ter contato com santos. Os escravos eram proibidos de ter a sua religião declarada ou aceitada pela sociedade. Então, eles já tinham essa cultura, essa seita em si, ensinados pela região da África. Então, eles passaram a adorar os orixás, mas com imagens católicas. Então, eles adoravam Iemanjá, usando a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Eles adoravam Oxóssi, que é o orixá que representa as matas. Então, eles usavam a imagem de São Sebastião. Para que vocês possam entender, eu, infelizmente, para o conhecimento de todos, eu sou filho de Luiz Alencar Rangel Neto, sou filho de Silvia Lúcia Oliveira Rangel. A minha família é a família Alencar Araripe Rangel. É uma junção da família Alencar Araripe com a família Rangel. Eu, aos 12 anos de idade, eu nasci em 1979, nasci na Costa Barros, no Curadares, e tive a minha infância toda, parte dela no Conjunto Ceará, na Avenida B, e parte dela no Montese. Então, eu sou filho de uma família de classe média alta, e, infelizmente, eu conheci o mundo, aliás, eu conheci o submundo da magia negra. Aos 12 anos de idade, antes de adentrar a magia negra, eu fui batizado com o Espírito Santo na rua Barão de Canidé, na altura do número 39. Eu sou filho de pais separados e eu apanhava muito do meu padrasto. E teve um dia que, na noite que antecedeu o meu batismo com o Espírito Santo, eu tive o meu corpo quase que mutilado por ele, porque eu era muito levado quando era pequeno. Então, ele batia muito em mim, porque eu desobedecia muito a ele. Na realidade, eu tinha uma raiva muito grande dele, né? E eu começava a falar com Deus, eu não sabia que existia Deus, mas eu começava a falar com Deus e eu começava a sentir a presença de Deus. E eu me lembro que na noite que antecipou o meu batismo, eu estava no prédio, no quarto andar, e eu comecei a falar com Deus e eu vi os firmamentos, as estrelas brilhando muito para mim. Eu via estrelas que caíam, né, entravam na atmosfera, que a gente chama de estrela cadente. E no dia posterior, caminhando, eu comecei a falar com Deus e dizia a Deus que esse meu sofrimento um dia ia acabar. E aconteceu que isso acabou. Eu tinha mais ou menos, quando isso aconteceu, eu tinha 12 anos de idade, tá? Então, eu comecei a falar com Deus naquela rua e eu senti uma paz muito grande e uma luz branca que me envolvia, quando eu tinha 12 anos de idade. Então, naquele dia, estava indo para o colégio, eu ia a pé para o colégio, na rua Barão de Canidé. Então, eu recebi o Espírito Santo ali. Eu me lembro que
Eu falei, eu não sabia o que estava falando, realmente eu estava falando em línguas, e eu senti uma força muito grande dentro de mim. Passou isso, eu saí da minha infância, entrei na minha adolescência, e 2 anos depois disso eu fui, infelizmente, vitimado pelo mal. Eu fui conduzido à magia negra, minha mãe que me levou para a magia negra. Na realidade, minha mãe gostava muito de centro espírita e gostava muito de magia, né? E eu fui para um lugar chamado Ilê de Xangô, que tinha o Baba Laorixá, o senhor Antônio Viramundo. E ele era filho de uma entidade maligna chamada Viramundo. Quando eu entrei naquele lugar, eu fui dominado, literalmente, fiquei fascinado pelo luxo, pelo glamour que existia naquele lugar. E eu fiquei dos meus 13 anos até os meus 23 anos na magia negra. E aí eu comecei a estudar o candomblé, comecei a estudar a feitiçaria, comecei a estudar a magia negra, passei um pouco tempo no espiritismo, mas me dediquei muito mais à bruxaria. Eu cheguei ao estágio de bruxo. É natural a gente entender que pouquíssimos umbandistas, pouquíssimos macumbeiros, vamos usar essa expressão, pouquíssimas pessoas que praticam essas seitas, elas são pessoas que têm uma vida, na maioria delas, miserável. Por quê? Porque elas não fazem os pactos que as entidades pedem. Na realidade, eu quero dizer para a igreja que as religiões afros, elas são totalmente coordenadas por Satanás. A magia negra, o candomblé, a quimbanda, a umbanda, o espiritismo não tem nada divino nisso. São ações totalmente ligadas ao inimigo de nossas vidas. As pessoas dizem assim, não, mas o espiritismo existe um lado bom. Não tem nada de bom no espiritismo. O que acontece é que há uma ilusionismo no espiritismo, ilusionismo na magia negra. Na realidade, a gente sabe que o inimigo de nossas almas, ele tem poder. O inimigo de nossas almas, ele tem domínio. Pastor, mas ele tem poder? Tem. Ele tem tanto poder que ele tentou Jesus. Se ele não tivesse poder, ele não chegaria ao Senhor Jesus ao ponto de tentá-lo. E a Bíblia fala que há um diálogo entre o Senhor Jesus e o demônio, não é isso? Então, o demônio pede para que ele transforme as pedras em pães. Se minha memória não me trai, o Senhor foi conduzido à ponta de um penáculo, e eu acho que a Bíblia diz que esse penáculo tinha 70 metros de altura. Então, Pedro foi controlado pelo demônio. Há momentos na Bíblia que a gente vê o Senhor Jesus não dialogando, não entrevistando o demônio, mas há manifestações diabólicas em que o Senhor Jesus expulsa por diversas vezes o demônio. Então, a energia que corre do demônio é permissão de Deus. Nós, como igreja, não tememos a isso, não acreditamos que ele vai nos atingir, mas as pessoas que não conhecem a nossa fé, as pessoas que não conhecem o nosso Deus, elas são vitimadas por isso. Existe a magia negra, existe a feitiçaria, e as pessoas são vitimadas por isso. Voltando um pouco aqui para a questão do meu testemunho, né, para a edificação dos irmãos, eu fui fascinado por esse luxo que existe na magia negra. Como dizia, fiquei até os meus 23 anos e pratiquei diversos atos de bruxaria. Muitos mesmo. E comecei a estudar. Eu iniciei na Umbanda. Eu não consegui ler a pergunta aí, mas
Se você, eu vou pedir ajuda daqui a pouco à minha filha Bárbara para me ajudar aqui com relação às perguntas. Ou então, mano, se tu pode ver aí para mim as perguntas e já deixar separado aqui para mim poder. Deixa eu ver aqui a pergunta que me foi feita aqui. Só um minuto. Não, pastor, é só um encorajamento. O outro rapaz perguntou com quantos anos o senhor tinha começado, mas o senhor já respondeu. Tá. Eles ainda vão começar a colocar as perguntas. Certo, tem um Robério aqui que. André Rolim, a paz do Senhor. Deixa eu ver aqui. Robério Barbosa. Meu querido, eu paguei um preço muito alto, Robério, tá? Respondendo aqui a pergunta do irmão Robério, ele pergunta se eu fui muito perseguido e que eu paguei um preço muito alto, mas hoje estou revestido pela autoridade de Deus. Robério, eu paguei um preço realmente muito alto, porque quando eu decidi sair da magia negra, e logo eu vou responder a tua pergunta, porque o testemunho que eu estou contando para vocês, antes da gente entrar aqui nos estudos, porque eu já vou resumir um pouco, porque senão vai ficar muito extenso o meu testemunho. Se eu for contar meu testemunho para vocês, eu vou passar 4 dias contando. 4 dias contando. Então, eu vou resumir um pouco aqui e vou responder a tua pergunta, Robério. Ela está inserida no meu testemunho, tá certo? Então, como eu dizia, eu fui muito dominado por aquele mal, comecei a estudar a maldade, então eu comecei a desenvolver trabalhos satânicos, né? Eu passei pela Umbanda, fiquei pouco tempo na Umbanda, acho que foi 1 ano na Umbanda, não tive envolvimento com o Candomblé, mas conheci pessoas do Candomblé. Como eu estava dizendo para vocês, essas pessoas são pessoas que são, na maioria delas, têm uma vida miserável, uma vida pífia. Desculpa. Porque eles não têm a coragem de fazer pactos, né? Eu fiz 8 pactos satânicos de sangue dentro do cemitério, dentro de diversos cemitérios, dentro de diversos templos satânicos, tá certo? Para que vocês possam entender como funciona um templo satânico, basicamente é a mesma coisa de um tabernáculo e quando o Senhor Deus mandou que seja feito o tabernáculo. Já eu digo a diferença entre a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé. Já eu entro nesse mérito, tá certo? Já eu te respondo. Então, dentro de um templo satânico, são os mesmos pontos que estão ali no tabernáculo. Existe o lugar do Pai de Santo, existe o lugar do Santo Orixá, que ninguém pode entrar, né? Existe o lugar do sacrifício, existe o lugar da casa de Exu, que são os demônios. Tudo é imitação de Deus. O demônio, ele sempre quis ser Deus e ele sempre quer imitar a Deus em tudo, tá certo? Então, um templo satânico, ele funciona na magia negra basicamente assim. Há uma diferença? Na Umbanda, os templos satânicos, os templos são diferentes. No Candomblé, já é mais parecido com o da magia negra. Na Quimbanda, também. Então, eu fiz 8 pactos com o demônio, participei de diversos rituais de magia negra, sacrifícios de animais pesados, como boi, sacrifício de animais pequenos, sacrifício de répteis, né? O último pacto que eu fiz, para que vocês possam ter ideia, foi o sacrifício de 8 serpentes, né? De diversos tipos de serpente, coral, cascavel, né? Jararaca. Então, eram sangrados aquilo ali, né? E feito um pacto de sangue dentro do cemitério ou dentro de rituais satânicos. Para vocês terem uma ideia, eu também participei de um ritual satânico dentro de um cemitério, ali na 222, em Calcaia, onde, nesse dia que eu cheguei, foi uma presença maligna muito grande, porque eu cheguei, a porta do cemitério já estava aberta, o portão já estava aberto do cemitério. Então, existe esses principados e potestades, esses seres espirituais da maldade, eles habitam nas encruzilhadas, eles habitam nos mares, eles estão vagando, né? Agindo nas ações celestiais, como Paulo disse. E eu sacrifiquei 7 bodes pretos dentro daquele cemitério. Por que o número 7? Porque
O demônio, ele sempre quis imitar a Deus em tudo. E para vocês terem uma ideia, eu sacrifiquei, a gente pega um Agdá grande, barro, você coloca cachaça, luzes. Roberto, eu respondo já a tua pergunta, Roberto. Luzes e muitas luzes ali, muito preparo, pipoca, tudo aquilo que o demônio pede é feito, né? E cada segmento desse, a pipoca tem uma finalidade, a cachaça tem outra finalidade, que logo eu vou entrar aqui para vocês. E eu peguei a cabeça de um cadáver que estava ali, já com um processo de decomposição já um pouco avançado. Eu acho que aquele cadáver deveria estar ali há 8 meses, mais ou menos. E eu sacrifiquei o animal e fiz daquele crânio, daquela cabeça humana, uma taça. E eu era muito temido, muito respeitado nesse estado. Todos que praticam magia negra ouviram falar e me conheceram porque eu era um cidadão que vivenciava o mal, estudava o mal e amava o mal. E esses pactos que eu fiz, eu fui descendo, né? Vamos dizer assim, porque não é subindo, é descendo. Eu fui descendo degraus e cada pacto que eu fazia, eu tinha mais poder do mal, eu recebia mais poder do mal para atingir pessoas que não conheciam a Deus. E os meus clientes eu cheguei ao ponto de ter um próprio consultório de atendimento, eu jogava búzios, né? E os meus clientes eram promotores de justiça, eram desembargadores, eram policiais civis e militares. Então, eu tinha uma clientela muito grande e tinha muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, com 18 anos de idade, eu já tinha 2 carros conversíveis, né? Não sei se vocês são um pouco jovens, vocês não viram, mas existia, se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver o Cadete conversível e o Escort CR3 conversível, eram 2 carros que eu tinha. Eu tinha na conta bancária 80 mil reais. 80 mil reais há mais ou menos 27, 28 anos atrás era muito dinheiro. Então eu vivenciava o mal, tinha os pactos pesados, esses pactos pesados eu praticamente vendia a minha alma, e isso me dava muito dinheiro. Só que esse dinheiro, ele entrava e saía muito rápido, né? Eu cheirava 130 gramas de cocaína, me prostituía com 4 a 5 mulheres, né? E finalizando aqui o meu testemunho, para não ficar muito extenso, mas tem muita coisa para dizer ainda, eu fumava muita maconha e existe uma entidade no mal chamada Exu Malandro. Esse Exu Malandro, ele atua no meio da juventude, no meio dos jovens, trazendo para os jovens o hábito de se drogar, né? Então, geralmente é uma amizade que a gente tem, é um conhecido que a gente tem, que aos jovens isso é apresentado, né? Sempre começa por um amigo, ou começa por um parente. Vai, cara, fuma aí, deixa de ser careta, pega aí. Então, eu já estava dominado pelo mal, e esses pactos pesados, cada pacto pesado que eu fazia, eu tinha mais legiões demoníacas comigo. E você pode ter certeza, eu fiz o mal a muita gente. Os clientes que eu tinha, eles só me pagavam depois que ele tinha o resultado. E isso foi me dando credibilidade no meio da sociedade, né? Existe jovens, entendam isso. Existe uma sociedade secreta de pessoas que andam não só na maçonaria, mas também na magia negra. Eu já participei, graças a Deus não fiz, mas já participei de ritual satânico e magia negra com sacrifício de vida humana, tá? Mas graças a Deus eu não sujei as minhas mãos com sangue humano. Então, esses pactos que eu fiz, eu descia muito próximo do mal e isso me dava uma condição social boa. E só existe um cidadão no estado do Ceará, depois da minha saída, só ficou um, que é o senhor César Uchoa, conhecido como Ogum Sete Espadas. É o grande babalaorixá do estado hoje, porque ele é
um homem que tem muitos pactos pesados, e os pactos te aproximam do demônio. Cada pacto que eu fazia pesado, eu me aproximava do mal, tá certo? Então, fiquei esse tempo todo, e quando foi no dia 26 de junho do ano de 2003, um senhor, um irmão da igreja pentecostal, nunca mais o vi, ele apontou o dedo para mim, eu vinha na Coronel Carvalho, na Barra do Ceará, ele apontou o dedo para mim e disse assim: ei, varão de guerra, eis que eu te digo. Aí ele citou o nome que estava em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mesmo que essa venha a se esquecer, eu, todavia, não esquecerei de ti. Ele falou isso, quando ele falou isso, eu já caí de joelho, e ali eu vinha de um ritual satânico muito pesado, onde eu absorvia toda a parte espiritual do mal, do templo satânico, né? Por ter muita força com o mal, então eu me aproximava muito daquilo ali, vinha muito debilitado, muito cansado. Para vocês terem uma ideia, eu bebia 3 litros de uísque, fumava de 2 carteiras de cigarro, e quando eu me acordava, você chegava perto de mim, você não via cheiro de bebida e você não sentia cheiro de cigarro, porque a minha incorporação com o mal era uma incorporação completa, eu não ouvia nada, não via nada. E esse homem profetizou sobre a minha vida, eu caí de joelho, me levantei, um outro homem, já me levantei o Yuri de 12 anos, quando eu tinha 12 anos, já me levantei falando em línguas, as correntes ali foram quebradas, o demônio ali caiu por terra, e eu fiquei 1 ano afastado da magia negra, e aí, depois de mais ou menos 1 ano e 3 meses afastado, eu conheci a Assembleia de Deus Canaã, ali nas Zé Baixos, fui levado por um sócio que eu tinha, e ele era da igreja Bethesda, só que ele era da igreja Bethesda, do pastor Ricardo Gondim, só que ele ficava ali, indo para os cultos do meio-dia. O nosso pastor entrava nas Zé Baixos ao meio-dia, com um programa de rádio, na 98.8. E aí eu fui, nosso pastor estava falando, e o nosso pastor, quando ele desceu, que ele foi para o intervalo, ele parou, colocou a mão sobre mim, falou, me cumprimentou, me deu uma boa tarde, com a mão sobre mim, e olhou assim nos meus olhos profundamente e disse: seja bem-vindo, meu filho, que Deus te abençoe. E saiu. Quando ele tirou a mão do meu ombro, o Espírito Santo disse: é aqui que tu vai congregar, será aqui que eu vou restabelecer a tua vida, aqui que eu vou fazer de ti um homem de Deus, é aqui que eu vou cumprir as promessas que tenho para a tua vida. E assim foi. Tá certo? Essa é uma parte do meu testemunho, para que vocês possam entender. Espero que eu não tenha me prolongado muito. Mas vamos lá. Eu acho que alguém me perguntou aqui sobre a diferença entre quimbanda e candomblé. Vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas. Qual a diferença entre quimbanda e candomblé? Vamos lá. A Umbanda, ela iniciou, certo? Aqui no Brasil, certo? Com um cidadão chamado, o senhor chamado Zélio, né? Ele era natural do Rio de Janeiro, tá? Ele é natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e ele iniciou a Umbanda por volta de 1908, 1909, mais ou menos. Era o senhor Zélio de Moraes. Era um jovem rapaz, 17 anos de idade, que iniciou a Umbanda. Segundo relatos históricos, a Umbanda se iniciou com um caboclo que tomou conta do seu Zélio. Era um jovem que tinha planos de entrar na Marinha, tá? E ele foi possuído, dominado pelo mal, e começou a ter a falar vozes estranhas sobre a vida dele, e a família pegou ele, levou para o hospital, e o médico disse que era melhor procurar uma pessoa da área espiritual, um padre, para que ele pudesse ser feito um exorcismo sobre ele.
E a família não fez isso, então a Umbanda começou em 1908, 1909, no Brasil, na cidade de Niterói. A Umbanda, ela fala, né, existe relatos que a Umbanda é o bem, a Umbanda é uma magia branca, mas na realidade não existe magia branca nenhuma. A Bíblia diz que Deus fez um homem em uma só carne e um só espírito, né? Então, a gente tem no parâmetro bíblico aí, uma passagem que, se minha memória não me traz, está em 2 Samuel, eu acho, que fala que Saul iria conversar com o espírito de alguém, né? E isso não aconteceu, né? Então, assim, na realidade, essa questão de dizer que a Umbanda é uma magia branca, isso não existe. A Umbanda, ela é um ato, uma seita religiosa que usa uma camuflagem, vamos dizer assim, de uma magia branca, mas, na realidade, o demônio opera também ali. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a magia negra, algumas emissoras de televisão, algumas pessoas, alguns líderes políticos, todas essas pessoas são instrumentos, são ferramentas de Satanás, na grande realidade, para um só propósito. O propósito é destruir e alcançar o máximo de vidas para o mal, né? Então, a Umbanda, a diferença da Umbanda é que algumas pessoas dizem que é magia branca, que não existe rituais satânicos, mas isso é apenas falatórios, que existe rituais, sim, existe rituais, não tem nada de magia branca. Na realidade, isso é uma camuflagem que usa magia branca para atrair as pessoas. A diferença de Umbanda e Quimbanda, a Umbanda, ela tem essa característica de ser magia branca. A Quimbanda já é diferente. A Quimbanda, o início da Quimbanda já é pelo mal, já é pelo Exu, né, que chama-se de Exu, que na realidade não é um Exu, não é um orixá, é um demônio se fazendo de orixá, se fazendo de entidade, né, operando como entidade, não é isso? Então, tem a diferença, deixa eu ver aqui, qual a diferença entre... Deixa eu ver se eu respondi a... Pronto. Diferença, faltou o candomblé. O candomblé já diferencia um pouco da quimbanda e da umbanda. O candomblé se inicia com os orixás, né? O candomblé são cultos de atabaques, né? Que são deuses cultuados em muitas crenças africanas, né? O início do candomblé, a palavra candomblé significa dança, né? Ou dança de atabaques. São seitas, são cultos destinados a orixás. Que orixás, pastor? Ogum, Iemanjá, Inhansã, Oxóssi. E o candomblé, ele opera como em segmentos da natureza, né? Cada esfera da natureza existe um orixá que predomina e o candomblé cultua esses orixás, tá certo? Voltando para a Quimbanda, né? A Quimbanda, como já disse, é o demônio que inicia, o demônio que opera, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. André Rolim, você falou que o meu testemunho é forte, mas existe muitos detalhes do meu testemunho que eu não posso, não dá tempo de falar aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Mas tem muita coisa, muita coisa pesada. Pergunta para o pastor, o senhor já tinha conhecimento de escutar nas sombras das escolas de samba, maracatus? Muito bem, uma pergunta muito proveitosa. É outra ferramenta que o mal tem, né? O maracatu, né? De se infiltrar na cultura, né? Usando a cultura como destino para atrair as pessoas, né? O maracatu realmente era uma cultura cearense e o demônio ele usa essa ferramenta cultural, né, para dominar as pessoas, né? Geralmente o maracatu ele fala de algumas entidades, né? Então, você vê que as pessoas pintam o rosto de preto, se vestem
os homens se vestem com roupas femininas, né? Na realidade, essa questão do maracatu também destinou-se, essa cultura iniciada também pelos escravos, né? Vamos lá. Natanael. Pastor, o senhor tinha conhecimento de não poder atingir. Muito bem, Natanael, uma pergunta muito proveitosa. Obrigado pela tua pergunta, Natanael. Quando eu entrava nos cemitérios para fazer trabalhos satânicos, eu não podia tocar, não tinha autorização para tocar nos restos mortais das pessoas que tinham a Deus. Isso é uma grande verdade que existe, sim. As pessoas que eram praticantes de magia negra, as pessoas que eram praticantes de magia negra, quando entravam no cemitério, a gente já sabia em quem a gente podia tocar. E se eu vou fazer um trabalho satânico para uma pessoa que tem Deus, eu já não fazia. Quando a pessoa vinha para mim pedir alguma coisa, para fazer alguma coisa para o mal de alguém, eu já não fazia, porque eu sabia que ali eu não poderia tocar, tá certo? Mustafa, pastor, existe uma hierarquia entre esses demônios? E quais são eles? Sim, existe sim. Como eu te disse, né, Mustafa, os demônios são controlados, tá, por Satanás, né? E aí há muitos nomes e codinomes, tá? Existe uma entidade no candomblé chamado Obaluaê, que é o Senhor das Sombras, né? E quando essa entidade se manifesta no templo de candomblé, todos ficam em silêncio. Os atabaques ficam em silêncio para cultuar aquela entidade, aquele orixá, em silêncio, porque ele é o Senhor dos mortos. Na magia, na Quimbanda, existe uma entidade chamada Exu Pé de Bode, na Quimbanda, né? No candomblé é Obaluaê, na Quimbanda é Exu Pé de Bode. Na Umbanda, Zé Pilintra, na Umbanda, tá? No Espiritismo, aí alguns dizem espírito de Bezerra de Menezes, espírito de Allan Kardec, mas existe a hierarquia, sim. Aí você tem na Quimbanda, Exu Tranca-Rua, Exu Sete Montanha, Exu Pé de Bode, Exu Viludo, Exu Tiriri, né? Sete Catatumba, Exu Marabô, todos esses seguem, eu falei nas ordens, tá? Existe uma hierarquia, sim, o maioral da Quimbanda é Exu Pé de Bode, tá certo? A gente tem essa imagem, acho que vocês já viram, jovens, essa imagem, quando você vê, eu acho que circulou nas mídias sociais aí, aquele ato do Santander, que tinha um homem com o rosto de bode, tá? Eu vou fazer aqui a expressão para vocês verem, tá? Ele usa a mão assim, com a mão esquerda levantada, a mão direita já para baixo, né? As mãos para baixo, os pés cruzados, os pés como o pé de bode, a cara humana, mas com a cara humana, mas com feições de bode, né? 2 chifres, né? E faz aquele símbolo assim na mão, né? Então, esse ali é o maioral da Quimbanda, que é o Exu Pé de Bode. Anderson, tá indo tudo bem, Anderson? Posso ir continuando fazendo esse bate-bola aqui? Respondendo? Pode sim, pastor. O senhor tem toda a liberdade. E eles estão empolgados com isso aí. O senhor tem liberdade. Pode seguir. Tá bom. Então, vamos lá. Tainara Gomes. Pastor, se em algum momento a pessoa tem contato com essas religiões e se converte, o demônio pode ainda fazer algo por meio do trabalho com a pessoa? Não, não. Tainara Gomes, é interessante, viu, Anderson? Eu queria até aproveitar essa oportunidade da pergunta da Tainara e dizer aos jovens que nos assistem, eu acho que nós temos aqui 57 pessoas, né? É muito interessante a gente nos relacionarmos, tá? Com pessoas que processam a nossa fé, tá certo? Por diversas vezes, eu já tive contato com pessoas que praticam ainda magia negra, né? E geralmente essas pessoas, elas não ficam
elas não ficam perto da gente. E é interessante que a juventude conheça, né, em primeiro lugar, as pessoas que... pastor, não tem pressa, estou amando ter esse conhecimento. Amém, Ruth? Que Deus te abençoe, Ruth, e que todos tenham esse pensamento como você também está tendo. Espero que esteja sendo edificante para todos vocês. Então, é interessante a gente conhecer as pessoas que a gente se relaciona. Na faculdade, no cursinho, no trabalho, no nosso círculo familiar, no nosso círculo de vizinhança. Por quê? Porque eu sou um homem que conheço a Deus. Essa juventude linda que eu estou dialogando aqui, conhece a Deus. Amém. Nós estamos sob a cobertura espiritual da igreja. Amém. Nós estamos sob a liderança do nosso pastor Gessé. Amém. Mas a gente pode evitar esse contato. E é melhor a gente paquerar com quem é da nossa igreja, orar, né, em primeiro lugar. É melhor a gente se envolver socialmente com pessoas da nossa igreja, tá? É melhor a gente se relacionar, orar. Se você tem uma menina bonita ou um rapaz bonito da sua igreja, comece a dialogar, mantenha um diálogo tranquilo, limpo, né? Para que vocês possam se conhecer, iniciar uma amizade e posteriormente um namoro e quem sabe o casamento. Vocês têm um grande exemplo aí que é o Anderson, que é um menino que Deus sabe do respeito que eu tenho por ele, do carinho que eu tenho por ele, sempre tive, né? O Anderson é meu contemporâneo de juventude, tá? Eu liderei aqui a juventude da Regional 2 por muito tempo, e o Anderson é um exemplo para vocês de esperar no Senhor, né? Ele casou com uma menina da igreja, uma menina temente a Deus, ela esperou por ele e ele esperou por ela. Então, é importante isso. Mas se a gente está em um cenário, em uma empresa de trabalho, em uma faculdade com pessoas que fazem esse tipo de coisa, a melhor coisa que nós temos que fazer é respeitar, né, e não temer, tá certo? Não tenham medo do mal. Vocês têm um Deus vivo, vocês têm um Deus forte, vocês têm um Deus poderoso que protege vocês e vocês estão sob a cobertura espiritual da igreja. A minha fala aqui nada mais é para dar para vocês subsídios para que vocês possam usar de sabedoria e se defenderem, né, quando houver essa situação, tá certo? Eu acho que eu respondi a pergunta da Tainara, né? Então, vamos lá. Proteção é a oração. Muito bem, André. Proteção é a oração. Na realidade, isso era uma das coisas que eu tinha aqui pautuado, colocado em pauta para falar, né? A Bíblia diz que aquele que esteja em pé, ore para que não caia, né? Então, nós, como jovens, eu também me considero um jovem, tá? Se a nossa vida precisa passar pela oração e precisa passar pela meditação da palavra de Deus. Nós temos que orar e meditar na palavra, que isso vai nos fortalecer, tá? Tá certo? Então, vamos lá. Pastor, não tem pressa, estou... Amém. Edificante. Essas religiões têm ligação com o espiritismo? Sim. Na realidade, Alana Bevilacqua, essas religiões, Alanas, todas elas existem a questão do ato do espírito, né? Aquilo que eu falei no início da minha fala. Efésios, capítulo 6, versículo 12, né? Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, né? Todas essas religiões existem uma linha de segmento. Na Umbanda tem uma linha, na Quimbanda tem outra linha, no Candomblé tem outra linha, tá? E no Espiritismo também tem outra linha. Natanael, tem que ser colocado aí em questão se realmente essa pessoa que foi usada, ela foi usada por Deus, né? Tá certo? Porque, assim, geralmente, quando há a conversão, né, ela é feita por completa, né?
Então, a gente precisa entender o seguinte, estou batendo na porta aqui, é preciso a gente entender o seguinte, será que essa pessoa realmente, ela foi usada por Deus, né? E um outro ponto, será que a pessoa que se diz convertida se reconverteu de fato? Porque para alguns o processo de conversão é rápido, para outros não, é mais demorado, né? Então fica uma dúvida muito grande aí em questão. Se a pessoa que foi usada realmente para dizer que ainda existia alguma coisa, de fato foi usada por Deus, porque a gente sabe, infelizmente, que no nosso meio existem pessoas que se dizem usadas por Deus e a gente tem que estar em oração, a gente tem que estar lendo a palavra para que o Espírito testifique em nós, né? Então fica difícil responder a tua pergunta porque é muito pessoal, né? Pode ser que, mas existem processos que realmente são mais demorados para a conversão, tá? Gabriela de Almeida, pastor, pode existir espíritos que causem o esfriamento? Quais são as brechas, além da falta de oração, e que os cristãos podem dar para que haja sobre nossas vidas? Gabriela, obrigado pela tua pergunta, tá? De fato, Gabriela, a juventude precisa entender o que está escrito, né? Jovem, vós sois fortes. Deus credenciou à juventude a força, a disponibilidade, a vontade de estar sempre com essa força divina sobre ela. Na medida em que eu não zelo por isso, né? Eu vou sendo negligente, eu vou me expondo, né? Tá certo? De fato, a oração nos faz forte. É uma luta constante, né? O salmista diz, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, assim, se você não ora e não lê a Bíblia, né? Quando eu digo você, eu digo não você, Gabriela, mas eu digo um exemplo. Há um esfriamento, sim, tá? Não posso dizer que é um demônio que vai fazer você esfriar, porque existe um grande problema em nosso meio, que é a gente credenciar tudo ao mal, né? Existe essa cultura no meio da igreja, de dizer, o demônio isso, o demônio fez aquilo. Na realidade, às vezes, nem é o demônio. Às vezes, é a gente mesmo que se torna negligente, a gente mesmo se torna... diminui a leitura, diminui o serviço, diminui a busca, e aí a gente diz que foi o demônio, quando na realidade não é o demônio. Existe esse problema no meio da igreja, de credenciar o mal às coisas, uma vez que às vezes nem é o mal, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, se eu não oro, realmente eu dou uma brecha grande, né? A oração, ela precisa ser feita todos os dias, né? A Bíblia diz, aquele que esteja em pé, ore para que não caia, né? Então, a gente precisa sempre orar, né? Tá certo? Emerson, pastor, e sobre o batismo nessas religiões, elas são diferentes? E quem é batizado na religião se converte, esse batismo é anulado? Sim, existe o batismo, né, mas com banhos de ervas, né, ou com banhos de sangue, e acredite, Emerson, com banho de fezes, tá? Eu passei 21 dias dentro de um quarto de 3 metros de comprimento por 3 metros de largura, passei 21 dias tomando banho de ebó, que chama na Quimbanda, chama banho, aliás, perdão, na magia negra, chama banho de ebó. E o que é magia negra, pastor? Magia negra é toda a junção desses segmentos, dessas seitas. Você pega o candomblé, você pega uma parte do candomblé, você pega uma parte do espiritismo, você pega uma parte da umbanda, você pega uma parte da quimbanda, junta tudo e vira magia negra, vira bruxaria, né? Aquilo bem arcaico mesmo, de caldeirão, de fazer feitiçaria mesmo, de estudar a feitiçaria, tá? Então, esses batismos existem de forma diferente. Banho de ervas é um batismo, né?
banho de ebó, que é o banho com fezes de porco, fezes de galinha, todo tipo de fezes, fezes humanas, fezes de bicho, e tudo sim, tudo que é tipo de fezes que você possa imaginar. Eu passei 21 dias nesse quarto, tomando muito sangue, fazendo parte, tirando sangue das minhas veias. Eu tenho uma cicatriz na minha veia, no meu braço esquerdo, tendo meus dedos, que foram cortes que eu fiz, dando meu sangue ao demônio, tá? Então, o batismo existe. Quando a pessoa se converte, Emerson, que a conversão é por completa, né? Porque existem pessoas que se convertem de uma hora para outra, existem pessoas que demoram um pouco mais a largar o cigarro, a largar a bebida, né? E aos poucos as pessoas vão se libertando, mas realmente é anulado, tá? Yuri, pastor, a paz do Senhor. Pai do Senhor. É um prazer e já de início eu digo que sou grata por esses belíssimos estudos, né, que era sexta-feira e agora mudou para sábado. E eu, pastor, quando eu conheci Jesus, a minha maior importância foi ensinar as minhas filhas o que eu aprendi, né? Então, eu acho muito valioso o que você está fazendo, tirando as nossas dúvidas. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Pois não. O senhor se referiu ao cartão Santander. Isso quis dizer que o Santander é derivado dos demônios? Obrigado, viu? Muito obrigado. Não. Quando eu me referi ao Santander, eu não me recordo em qual veículo que eu vi, se foi pelo Facebook ou qual foi a rede social que eu vi, mas eu vi, não sei também se isso foi feita uma junção. O que aconteceu? Foram colocadas crianças, eu acho que crianças pequenas para tocar um homem nu. E por trás disso tinha a imagem do Exu Pé de Bode, do maioral da magia negra, né? Então, assim, eu usei o Santander apenas como um ponto-chave da exposição que foi feita, e isso repercutiu muito. Não que o Santander tenha essas atmosferas, né? Essa ligação, perdão. Mas a gente sabe que existem muitos políticos, muitos banqueiros. Eu tive com vários políticos aqui na Bahia, no Vale do Amanhecer, que é um grande templo satânico, muitos políticos, muitos banqueiros, donos de bancos, pessoas famosas praticando magia negra. Eu não sei te dizer se o Santander tem realmente relação, mas que apareceu essa imagem do Exu Pé de Bode junto com esse rapaz que estava fazendo tipo uma encenação teatral. Era para mim, pelo que eu me lembro, eram crianças, Ruth, que pegavam nesse homem nu, e isso repercutiu muito. Ah, pastor, pois olha, eu fico muito agradecido, obrigado pelo seu testemunho. Eu me chamo Patrícia, a Ruth é minha filha e ela sempre me convida e eu sempre estou estudando com ela e com vocês. Eu fico grata, já agradeço desde já, muito obrigado. E o senhor não imagina o quanto é assim precioso um ensinamento desse. E que Deus lhe abençoe mais e mais, um grande homem de Jesus, né? E eu só tenho a dizer que fico muito feliz. Por mim, eu ficaria até às 10 horas, mas tudo bem, compreendo, pastor. Amém, Patrícia, eu que agradeço a você. Deus te abençoe em tua casa, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Anderson, Pai do Senhor, pastor. Eu tenho, na verdade, essa pergunta. Se são entidades demoníacas, eles têm alguma visão, eles acreditam em inferno? Assim, a Quimbanda, essas religiões têm visões sobre o que é. Eles falam para alguém do inferno ou para eles não existe tal coisa? Como eles concebem o inferno e o céu também, por sua vez? As pessoas que tu se refere são as pessoas que praticam, é isso? Isso, pastor. Se a Umbanda, a Quimbanda tem essa visão de céu e inferno que nem nós temos como cristãos. Pronto. Tainara, por incrível que pareça, eu acho que isso vai chocar muitos, né? Mas eu vou tirar
a tua dúvida e a tua pergunta é muito, muito importante, a tua pergunta. Em todos os templos de magia negra, em todos os templos de Umbanda, eu não sei do candomblé, porque a minha experiência com o candomblé foi muito pouca. Eu nunca entrei no candomblé. Eu conheço a metodologia, mas nunca entrei no templo de candomblé. Mas no espiritismo, na magia negra, na quimbanda, na umbanda, na macumba, em todos os templos existe uma imagem de Jesus Cristo crucificado, acima de todas as imagens, tá? E as entidades que incorporam, quando eu digo incorporação, eu falo aquela incorporação demoníaca mesmo, como aquele jovem que estava acorrentado, que Jesus expulsou, né? Como está escrito em Mateus, se minha memória não me trai. Todos eles que praticam essas seitas, Tainara, eles têm conhecimento do céu e têm conhecimento do inferno, tá? Isso é dito lá. Na Quimbanda, por exemplo, que é o Exu, o demônio, na Quimbanda só existe demônio. São cultos ao demônio. São cultos satânicos. O culto começa com o sangue de algum réptil, o sangue de alguma galinha, de algum bode, de algum boi. Os atabaques são acionados, né? Aí, por isso que na Quimbanda existe a junção do candomblé, porque o candomblé são cultos de atabaque, né? Dos tambores. Então, tudo isso é dito a eles. Eles têm conhecimento do inferno e têm conhecimento do céu, mas algumas pessoas estão presas, né? Acorrentadas espiritualmente ali. Elas escutam, elas veem o Cristo crucificado, mas estão dominadas. E os próprios seres, né? Esse principado, essas entidades que se manifestam, que incorporam, eles falam de Deus. E eles reconhecem. Eles começam a dizer, antes dos cultos começarem, eles começam a dizer, não há quem possa mais do que Deus. Eles pronunciam Deus e reconhecem que Deus está acima deles e reconhecem que eles são seres destruídos, né? Mas as pessoas continuam, sim, sabendo dessa visão do céu e inferno, mas estão presas, estão cegas e surdas espiritualmente, né? Obrigado, pastor, pela resposta. Deus abençoe. Espero que eu tenha atendido a tua resposta. Para a Umbanda, Jesus Cristo possui a mesma história de vida pregada pela igreja, ou seja, faz parte da Trindade, ou eles têm uma visão à parte a respeito de Jesus? Não. Quem é que perguntou, ô Anderson? O Davidson, ele disse que é porque não pode ligar o microfone. Para a Umbanda, Jesus Cristo possui a mesma história de vida pregada pela igreja? Sim, tá? Como falei, todo praticante de Umbanda, todo praticante de Quimbanda, de Candomblé, do Espiritismo, eles são pessoas que são setadas, são pessoas que são aprisionadas e são, de uma certa forma, por alguma ferramenta do mal, são dominadas para aquele lugar. Ou, tipo, eu, por exemplo, fui levado pela minha mãe, né? Existem pessoas, lá eu conheci pessoas que foram levadas por outras pessoas do trabalho, né? Assim como a gente evangeliza para trazer as pessoas para a igreja, eles também têm as suas metodologias de ações, né? Então, assim, Jesus Cristo, na Umbanda, na Quimbanda, mas na Umbanda ele possui a mesma história de vida, que é pregada pela igreja, tá? Eles têm conhecimento da Trindade, sim, eles têm conhecimento de Jesus, do Espírito Santo, e como eu disse para Tainá, né? Existem manifestações que as pessoas, as entidades malignas se apresentam incorporadas e elas reconhecem que é Deus. Por exemplo, Zé Pilintra, famoso Zé Pilintra, que foi um boêmio. Zé Pilintra foi um boêmio que morreu em 1913. Era um pernambucano que foi esfaqueado em um bar, né? E segundo a Umbanda, o seu espírito vaiga pelos templos de Umbanda, como o espírito que fundou a Umbanda, né? Através daquele senhor que eu falei, do seu Zélio, em 1908. Então, Zé Pilintra faleceu em 1930, e quando Zé Pilintra incorpora no culto de Umbanda, ele diz, Cristo! Ele solta um grito, Cristo!
Então, ele tira o chapéu, a pessoa que está incorporada tira o chapéu, e Zé Pelinta diz Cristo, ou seja, sabendo que o maior de todos é Cristo. Então, em qualquer segmento, em qualquer seita, Davidson, é pregado Cristo, é pregado a Trindade, sim. Eles têm esse reconhecimento. E tem um respeito também, viu? Pastor, na Umbanda, Maria é tida como Iemanjá ou eles apenas esconderam Maria como Iemanjá para ter ela como idolatria? Ok, Anderson. Como eu te falei, né? O candomblé, tudo se iniciou, a Umbanda, a Quimbanda, a Umbanda não, perdão, a Quimbanda se iniciou, a Quimbanda vem do candomblé, tá? A Umbanda vem mais do espiritismo. A Umbanda é um segmento do espiritismo. Por quê? Porque esse senhor Zélio Ferdinando de Moraes, em 1908, ele manifestou-se nele o espírito do caboclo de 7 encruzilhadas. Só que esse caboclo de 7 encruzilhadas começou a se manifestar nesse homem, e esse homem foi levado para o centro espírita. Mas as características da voz daquele homem eram características de voz de pretos velhos, de pessoas que eram o segundo ponto da sociedade. E no centro espírita, existia esse racismo também no centro espírita, de só receberem espíritos de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes. Então, esse seu Zélio, em 1908, ele foi, com 17 anos de idade, ele foi o fundador da Umbanda, porque ele não era aceito no espiritismo, tá? Então, existia esse preconceito lá. E aí ele fundou a Umbanda, tá certo? Então, a Umbanda, ela tem essa linha de fundamento. Então, Maria, correspondendo à tua pergunta, os escravos não poderiam cultuar os orixás. Então, eles fizeram de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, eles fizeram a imagem de Oxum. E começaram a adorar Oxum através de Nossa Senhora Aparecida. O candomblé também há uma infiltração do catolicismo dentro disso. Tá certo? Então, Maria, eles adoram Nossa Senhora como Iemanjá, como Iansã, como Nanã. São vários orixás que eles adoram usando a imagem de Maria. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, ou fugi um pouco do tema aí? Não, respondeu. Não, tudo bem. Aí, na Umbanda, eles chamam Jesus de algum outro nome ou apenas Jesus Cristo mesmo? Não tem nenhuma representatividade? Na Umbanda é Jesus Cristo. Na Umbanda, vamos lá, para que não haja entendimento. Umbanda Umbanda é uma linha do espiritismo para pessoas pobres que recebem, teoricamente, espíritos de pessoas que foram pobres. Caboclo 7 encruzilhada. Era um caboclo que era pobre. Na realidade, a história diz que esse caboclo de 7 encruzilhada foi um frei francês que morreu queimado em 1730, provavelmente na cidade francesa de Lyon, eu acho. E esse frei fazia rituais de feitiçaria e foi expulso pelo Papa da Igreja Católica e foi queimado numa fogueira. Porque antigamente as pessoas eram queimadas por ato de feitiçaria. Então ele foi queimado. E esse espírito dele não evoluiu segundo a história e passou a ser esse caboclo de 7 encruzilhadas. A Umbanda, ela é uma linha de segmento para espíritos de pessoas que foram pobres, velhos, que foram escravos, pessoas da sociedade que não eram tão ricos, como Allan Kardec, como Bezerra de Menezes. Certo. E eles, aí tu falaste, Anderson, que se eles reconhecem Jesus Cristo, não é isso? Isso, ou se eles camuflaram também em Jesus alguma entidade. Não há
eles não têm essa ousadia, não. Apenas o nome de Jesus não é citado na quibanda. A quibanda é Satanás, a quibanda é Exu, a quibanda é demônio, são anjos demoníacos mesmo na quibanda. Então não tem imagem de Jesus na quibanda, mas o candomblé tem, na Umbanda tem. Tranquilo. Pastor Alan Nimeiro pergunta se tem demônios específicos que perturbam exclusivamente crianças. Como é, Anderson, perdão? Se tem demônios, castas de demônios que são especificamente para perturbar crianças, exclusivamente crianças. Sim. Eu acho que eu tinha uns 18 anos de idade quando eu participei do primeiro batismo de uma criança. Foi cortado 7 bodes. Se tem um prato grande de barro que chama-se aguidá de barro. As crianças eram cortadas lá dentro. E aí a gente tinha os calços, né? O calço chamado era galinha, sangue de galinha e pena de galinha sobre aquele sangue, né? Aí aquele sangue vira tipo uma papa, tipo um mingau. E a criança é colocada de cabeça para baixo e destinada ali, entregue ali pelas pernas. O babaorixá segura a criança pelas pernas, baixa a cabeça da criança dentro do aguidá de sangue e aquela criança é entregue a alguma entidade maligna, tá? E existem entidades que trabalham exclusivamente para deturpar a mente das crianças, que chama-se na quibanda, chama-se de Exumirim. Na quibanda é Exumirim. Na Umbanda chama-se de Erê. No candomblé chama-se de Cosme e Damião. Então, existem essas entidades que estão voltadas exclusivamente para perseguir as crianças. Pastor, eu tenho uma recordação de quando eu era mais novo, inclusive ali pela banda messejana mesmo. Eu me lembro que depois, mais velho, descobri que a senhora era macumbeira. Existia uma festa de Cosme e Damião em que essas mães de santo, elas ofereciam festa e davam bumbum para as crianças, não era assim? Isso. E assim, ó, tipo, eu hoje como porque eu sei o que eu vou comer e tenho todo um protocolo para comer. Tipo, aquelas comidas baianas, vatapá, aquelas comidas grosseiras, são comidas que são feitas por trabalho de entidades. Você sabia disso? Uhum. Então, assim, nas festas das crianças, essa festa que você viu, tinha muita bala, muito chocolate, né? Isso. Então, cada bala daquela, cada chocolate daquele passou por um ritual de feitiçaria. Você sabia disso? Eu me lembrei, era minha mãe é espírita, ela dizia, não coma porque isso é oferenda. Isso, porque são oferendas às entidades e às vezes a pessoa come e aquela entidade fica perseguindo espiritualmente aquela pessoa. Eu gosto muito de... agora me fugiu o nome, de... aquela comida baiana, acarajé. Acarajé. Eu gosto muito de acarajé. Geralmente, quando eu vou comer um acarajé, eu como. Mas quando eu vou comer um acarajé, eu repreendo tudo aquilo ali, eu oro por aquilo ali e como. Mas se eu como aquilo ali sem orar, por que a gente tem o hábito de comer e agradecer a Deus? Para que Deus santifique o alimento? Justamente para isso, né? Isso aí é um ponto fundamental. A gente ora agradecendo a Deus o prato que Deus nos deu, o alimento. Mas também, quando eu vou comer essas comidas, porque eu vivenciei isso, então ali eu repreendo toda a ação demoníaca naquele alimento e como. Só queria colocar aqui uma colocação, Anderson. Eu não concluí bem a minha fala. Os escravos eles foram catequizados pelos portugueses, correto? Então, assim, por isso que eles tiveram que colocar as imagens das igrejas católicas como imagens dos orixás, tá certo? Só para recapitular aqui um pouco. Pastor, a Maria Paula, ela pergunta o seguinte, né? É uma curiosidade dela, né? Sobre sacrifícios de crianças, né? E o pessoal diz que muitos ainda cometem, sacrificando essas crianças, buscando sucesso, né? Financeiro ou mesmo midiático mesmo.
Aí ela quer saber em qual tipo de liturgia isso está inserido. Que tipo de liturgia isso está inserido? Ela quer saber mais sobre as crianças, não é isso? Ela colocou assim: no final das tempo, gostaria de saber sobre as crianças que somem do nada, que dizem que são sacrificadas para obter sucessos em novelas. Algumas vinham até expostas a foto na fatura de luz. Em qual tipo de liturgias isso está inserido? Magia negra. Magia negra. Agora a gente tem que separar o seguinte, tá? A gente tem que separar se essa criança realmente ela foi sequestrada, tá? Para ritual satânico, ou se ela foi sequestrada por algum infrator da lei, né? Algum estrupador, alguém com algum desvio esquizofrênico, né? Que a gente sabe que isso existe, tá? Um cara que é estrupador, ele é um cara totalmente dominado por tentações diabólicas diárias. Ele escuta vozes continuamente para estrupar alguém. O cara que é um assassino, frio, sanguinário, ele é um cara que é um instrumento de Satanás e tem prazer em matar. Tá certo? Então, a gente tem que ter uma diferença. Tipo, eu já participei de sacrifício de vida humana, de um mendigo que foi retirado das ruas e foi sacrificado. Em cada templo de magia negra, de Quimbanda, existe alguém sepultado dentro do templo, dado como oferenda para alguma entidade maligna. Ok. Pastor, a Larissa pergunta assim, nós cremos em dois caminhos para a eternidade, né? O céu, o inferno, né? Nova Jerusalém e a eternidade do inferno. E eles, qual é a visão deles na pós-morte? Se a reencarnação, como no espiritismo, ou o que há depois da morte para eles? Eles sabem que vão para o inferno, para o Hades, né? Só que eles encaram isso como algo natural. A linha de raciocínio dele, de uma pessoa que frequenta o candomblé, uma pessoa que frequenta a magia negra, uma pessoa que frequenta a quimbanda, é bem verdade que isso não é dito pelos líderes continuamente, né? Mas a pessoa é cega e o amor está frio. Para vocês terem uma ideia, eu vou... não sei nem se eu posso relatar isso aqui, mas um amigo meu foi para um velório e nesse velório que ele foi, as pessoas não choravam mais ali. Tinha um familiar deles ali, ninguém chorava, porque o amor está frio, né? Então, respondendo a tua pergunta, eles não é dito para eles que existe o inferno e que existe o céu, né? As mansões celestiais. Eles são dominados por essa seita, achando-se com uma visão e com a mente totalmente capitalista, tendo prazer em fazer o mal, tendo prazer em se defender de uma possível feitiçaria, mas esse plano espiritual é ocultado, na maioria das vezes, por alguns líderes dessas seitas, né? Pai de Santo, no caso da Umbanda, né? Algum líder espiritual, no caso do Candomblé, da magia negra, Babalaorixás, no caso do Candomblé, melhor dizendo, na Quimbanda, o Pai de Santo também, às vezes, oculta isso, tá? Entendido. Pastor, eu não sei se você tem conhecimento sobre maçonaria, mas o Felipe pergunta o seguinte: pastor, qual a diferença da magia negra e a maçonaria? E por que a maior parte dos maçons são ricos? Existe alguma promessa entre eles ou entre o diabo com eles? Vamos lá. Uma vez, debatendo com o Jeová Mendes, eu falava um pouco da magia negra, Jeová entrou com a questão bíblica, né? A maçonaria é uma sociedade secreta, tá?
por volta do século XIV, por volta do século XII, um cidadão chamado Edward, me fugiu aqui o sobrenome dele, fundou essa sociedade secreta. Era colocado um jumento amarrado no casebre, e ali eles se encontravam. A maçonaria era uma seita altamente secreta, né? Já foi mais, hoje está muito mais aberto. Dizem que o último grau de estágio da magia negra, há um sacrifício de algum bicho ali, tá? Eu nunca fui para uma loja maçônica, tá? Há quem diga, pasmem os senhores, mas há relatos de que alguns pastores são maçons, né? Não sei se vocês tomaram conhecimento disso, espero que vocês não se espantem com isso, tá? Mas existem alguns relatos em São Paulo, Rio, de alguns pastores que vão para esses segmentos maçônicos. Maçonaria é algo satânico, sim, na minha visão, tá? Pelo que eu conheço. É uma sociedade satânica, secreta, e há uma sociedade profunda ali, um grau de intimidade muito elevado. Certa feita, um amigo meu me relatou que parou na Bezerra de Menezes e fez um sinal, e fez um número 4 com os pés, né? Você sabe que dá para fazer o número 4 com os pés. Você cruza o pé em cima do joelho, ele cruzou o pé em cima do joelho, colocou a mão para cima e a mão para baixo, fez o número 4, e aí parou um cidadão, trocou o pneu dele, estava com o pneu furado, o step estava furado, o cara trocou o pneu dele, chegou, o carro era igual, trocou o pneu, foi embora sem dar uma palavra. Porque são simbologias da maçonaria. E por que eles são ricos? Porque há um pacto, né? Geralmente são pessoas ricas porque vamos supor que eu sou maçom. Então eu chego para o Anderson, eu vou investir 50 mil reais em você, e você, quando estiver bem, você me devolve aquilo. É uma sociedade secreta, e eles são ricos porque correm muito dinheiro, são bem conceituados, e aquele que quebra a loja maçônica se associa e levanta, né? Existem relatos de muitos políticos, atores, né? Médicos, tem muita gente que é maçom. E por que são ricos? Porque há uma junção ali, todo mundo junta o seu capital para investir em alguém. Quando aquele alguém está bem, junta o capital para investir em quem não está. Basicamente é isso. Tem até, gente, na entrada de muitas cidades aqui, símbolos maçônicos, né? A cidade de Sobral é uma delas, Maracanaú também tem. Aqui, perto do viaduto, antes da Polícia Rodoviária Federal, tem o símbolo do Rotary Club. É uma instituição maçônica, tem muita ligação, né? Canindé, né? Então, tem muitas ligações ainda, né? Pastor, a Tainara fez uma boa pergunta, eu iria perguntar, mas ela também perguntou. Qual a influência, pastor, que esses seres têm nas questões dos relacionamentos, né? Marido, mulher, né? Casamento, relacionamento pai e filho. A Bíblia, ela fala sobre isso, né? Mas a gente queria ver, assim, a gente já sabe até que há algumas entidades, por exemplo, pelo menos até onde eu soube, como, por exemplo, entidades como Pombagira estão ligadas às questões de prostituição, né? Eu acho que Maria Padilha também está envolvida com isso, ou é com alcoolismo, né? Tem entidades ligadas, né? Que influenciam diretamente essas questões, inclusive a questão do homossexualismo. Inclusive, muitos homossexuais frequentam bastante os terreiros, não é, pastor? Muito boa a tua pergunta, tá, Anderson? Existe essa cultura, né, de dizer Pombagira, Maria Mulambo, Luziara, né, Maria Padilha. Na realidade,
esse segmento existe na Quimbanda, tá? São demônios com características femininas. Na realidade, não existe Pombagira, não existe Maria Mulambo, não existe Luziara. Por quê? Porque esses anjos são anjos demoníacos, e a gente sabe que anjo não tem sexo. Então, esses anjos são os principados e potestades que Paulo fala, tá? Eles atuam exclusivamente no segmento feminino, como Pombagira, por exemplo, né? Ela tem uma finalidade, atuar no segmento mulher. Pombagira, Maria Mulambo, Luziara, Maria Padilha, são entidades demoníacas que trabalham no caráter feminino, forçando a mulher a trair o marido, forçando a mulher a ter um espírito maligno de sensualidade. E esse espírito demoníaco, Anderson, pode ter certeza, é um dos espíritos que mais reina sobre a sociedade, porque nunca se viu o ser feminino tão exposto. Sexta-feira, eu costumei ver várias vezes, em vários cultos sexta-feira, o nosso pastor, ele esclarecendo a igreja que as mulheres têm que se comportar com uma vestimenta mais adequada. Não sei se você já ouviu isso do nosso pastor algumas vezes. Eu já vi. Nosso pastor sempre tem esse critério de fazer isso. E nunca se viu, Anderson e prezada juventude, esse espírito de demoníaco operar tanto no ser feminino como hoje. As mulheres estão seminuas, estão com seu corpo totalmente tatuado, riscado, com marcas. Aquilo ali, gente, pode ter certeza, não é nada mais, nada menos do que a assinatura do demônio em um corpo. O demônio quer depravar o ser feminino. A mulher, na minha visão, ela, não a mulher cristã, né, mas eu digo na sociedade. A mulher está atacada, vitimada por esse espírito, por esse anjo demoníaco que trabalha exclusivamente no ser feminino. Voltando aqui para a questão dessas entidades, o homossexualismo, na realidade, muitos deles habitam, né, praticam o candomblé, praticam a magia negra. Por quê? Porque são bem aceitos. Eles são aceitos por essas pessoas. E, na realidade, o candomblé, a magia negra, para esses homossexuais, é uma religião para eles, porque eles são bem acolhidos, eles são bem tratados lá, tá? E, na realidade, existe uma utopia de que a pessoa vai para a magia negra e lá se torna homossexual. Isso não existe, tá certo? Eu cheguei ao nível de bruxo, nunca nenhuma entidade do mal tentou trabalhar o meu caráter nesse sentido. Tá? Os homossexuais, tanto o homossexual masculino como o homossexual feminino, né, tanto o lesbianismo como o homossexualismo, eles operam e migram para essas religiões porque são bem recebidos pelo Babalaorixá, são bem recebidos pelo Pai de Santo, são bem tratados, por isso que eles se sentem bem à vontade lá, e evidentemente que o demônio usa isso para aprisionar cada vez mais os homossexuais, né? Entendido. Pastor, a Carla Mello fez uma pergunta, aí eu vou agregar à pergunta dela uma outra questão. É sobre a questão de demônios territoriais. Eu ia perguntar se o senhor crê nisso, o que o senhor viu de experiência, né? Porque, por exemplo, uma vez eu até comentava com a minha esposa o seguinte, por exemplo, a região do Bom Jardim, ela é uma região altamente atacada pela violência, pelas drogas, né? É um alto índice de homicídio, né? Diferente do que acontece em outros bairros, em outras localidades. Assim como em algumas regiões da cidade,
reina a prostituição, assim como em outras regiões da cidade, aliás, do país, né? Certas cidades do país acontecem de serem dominantes o número de abusadores sexuais, né? Então, eu não sei se o senhor crê em demônios territoriais, eu não sei qual a sua experiência sobre isso, o que é que o senhor poderia dizer sobre isso. Porque a Carla Mello está perguntando o seguinte, se é verdade que os abusadores infantis geralmente são diretamente influenciados pela maior entidade maligna que existe, ou são quaisquer outros espíritos subordinados, né? Vamos lá. Se você passar a ponte do Bom Jardim ali, tá? Eu duvido que vocês não sintam um clima pesado. Esses demônios, não digo demônios territoriais, mas eu digo demônios que controlam as regiões geográficas da nossa capital, tá? Outra grande ferramenta que Satanás tem, isso veio direto do trono do inferno, direto da mesa de Satanás, chamado facção. Isso começou com as gangues, começou com as pichações, começou com a antiga turma do circuito, quem é antigo sabe disso, arroz com fumo, começou por um projeto diabólico, infelizmente político nessa nação, tá? Onde professores foram formados por uma ideologia política, aonde alunos foram formatados nessa ideologia política, tá certo? Eu me perdoe aqui, mas eu vou ter que citar. O PT destruiu, acabou com essa nação. O PT é algo diabólico, são pessoas que são políticos, satanistas, tá certo? Eu digo isso porque conheci de perto. Então, nós pegamos as pessoas que foram de 40 anos atrás, de 1970 para cá, existia uma implantação de esquerda nesse país, o comunismo nesse país. E as pessoas que praticam essa ideologia também são pessoas setadas e dominadas a um projeto do mal aí, sem sombra de dúvida. E voltando para a questão das seitas, das facções, existe climas pesados em determinados bairros da nossa região. Tá certo? Você chegar ali todo respeito a quem mora lá, mas se chegar ali no Bom Jardim, você vê um alto índice de violência. Se você chegar no Pirambu, você vê um alto índice de violência. Você chega no Montese, o clima do Montese, por exemplo, eu digo isso porque minha mãe mora lá. É o maior bairro de furto do estado, é lá no Montese. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, tem no mínimo 38 assaltos por dia no Montese. Se você for para o Benfica, para Beira-Mar, você vê uma linha. Não, o pastor está sendo, vamos supor, o pastor está sendo preconceituoso com relação ao Pirambu, ao Bom Jardim. Mas vamos lá, vamos para a parte nobre, vamos para Beira-Mar. Ali há um alto grau de prostituição ali. Benfica, homossexualismo, prostituição. Rapaz, eu passei com minhas filhas. Eu fui comer uma pizza ali no Legusta, ali na Jovita. Passei na volta pela Praça da Gentilândia. Meu Deus, inúmeros jovens ali, homem beijando na boca de homem, mulher beijando na boca de mulher, todos de preto, um clima altamente pesado. Você sente. Por que você sente? Porque você é luz. E você está passando ali no meio de uma escuridão, então você sente. Não que você seja atingido, mas você sente o peso, né? Então, eu concordo que espiritualmente falando, existem situações geográficas em nosso bairro que realmente há um domínio, há um império das trevas, sem sombra de dúvida. Amém. Pastor, nós vamos encerrar, porque já são quase 2 horas de palestra.